Podem sentar, amados. Que Deus continue usando a sua vida e abençoando a sua vida, a sua família, para a honra e glória do Senhor, amém? Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, e aqueles que gostam de ler as Escrituras já sabem o que diz o capítulo 37. Todos acharam? Do verso de número 1 até o verso de número 14. A minha versão, creio ser a mesma versão que está sendo projetada, a NVI. Então eu leio e vocês nos acompanham na sua versão, ou na projeção, se não tiverem Bíblia, ou não tiverem com o seu celular, o seu iPhone aí, o seu iPad, para nos acompanhar na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e não diga ao Espírito, assim, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amém? Antes de dar sequência à mensagem, ao texto lido, deixe-me reconhecer e agradecer. Ontem nós tivemos um delicioso café da tarde dos homens. Nós tínhamos aqui quase 50 homens, foi uma bênção. Sobrou bolo, dessa vez sobrou igual das mulheres, sobrou bastante bolo. Eles não conseguiram dar conta das torradas, dos bolos, dos salgados, e olha que comeram bem, né?
Tinha uns assim, como o Reinaldo, que não saíam de volta da mesa. Mas o Plínio não estava, ele perdeu, e ele ficou lamentando porque ele não pôde estar no café dos homens, porque ele seria um dos que fariam companhia ao Reinaldo em torno da mesa, né? Mas eu só estou brincando com o Reinaldo, porque ele ficava olhando para mim, e dizia, eu dizia assim, eu não posso comer, e comia, dava mais uma volta, comia mais um pedaço, dava mais uma volta, comia mais um pedaço, e ele ficava rindo disso. Mas a gente agradece aos homens, ao Ministério de Homens, pelo café da tarde, pela palavra, pelo louvor, pelo momento, foi edificante, né? Foi uma bênção. E hoje pela manhã, além da escola bíblica dominical, que também dá uma bênção, venha para a escola bíblica dominical, aprender, tem sido um tempo gracioso, maravilhoso, né? E o pastor Pedro tem feito bastante pergunta para vocês, não é? Então, e agora a gente está fazendo um monte de pergunta para eles na EBD, e ele está com uma missão de trazer todas as respostas dessa vez, não é assim, pastor Pedro? Então, venha aprender na escola bíblica dominical. E de manhã também nós tivemos aqui a apresentação de crianças, foram 3 crianças sendo apresentadas, 4, né? Isso, é porque eu participei de 3, o Rodrigo já tinha apresentado 1, é verdade. Então 4 crianças sendo apresentadas, tínhamos um bom número de famílias aqui, trazendo suas crianças a serem consagradas no altar do Senhor, e nós louvamos ao Senhor por tudo que tem acontecido no nosso meio. Voltando ao texto, lembro-me que a última vez que preguei nesse texto aqui na igreja, a irmã Nelly ainda era viva, né? Para aqueles que conheciam a irmã Nelly, e eu lembro também de um dos comentários dela. Ela ficou a semana toda, na época ela era nossa zeladora aqui na igreja, e ela ficou a semana toda marcada com aquela mensagem de Ezequiel 37, ela diz: pastor, como que essa imaginação invadiu a minha mente e tem me feito refletir a semana toda. E quem conhecia a irmã Nelly sabia que ela era uma bênção, né? Aqui, enquanto ela limpava, ela orava, cantava, jogava água em tudo, se deixasse até no teto, né? Mas era uma bênção, e eu me lembro dela ao repregar, não da mesma forma como preguei aquela mensagem, mas de compartilhar com vocês hoje. Houve um movimento, ainda existe, mas a gente não percebe com tanta intensidade, mas anos 80, anos 90, anos 2000 até, a gente pode dizer, havia um movimento entre os jovens e adolescentes de expressarem seus sentimentos, expressarem sua melancolia, vamos dizer assim, em ambientes como cemitérios. Se lembram disso? Ficavam com o cabelinho cortado, viviam de preto, né? Andavam em grupo, e muitos iam para os cemitérios, e ficavam nos cemitérios o dia inteiro. Se deixasse, eles ficavam lá mais tempo. Era uma forma de curtir a vida dentro do cemitério. Não era uma coisa muito boa, embora os nossos cemitérios sejam bonitos, sejam verdes, muitas árvores, né? Um pouco diferente daquele contexto do que nós vamos partilhar. Mas também me lembro uma história, e a Viva vai lembrar desse personagem, que passou pelo Centro de Recuperação Esperança, e ele contou que certa vez, ele nas suas embriaguez, e no seu uso de entorpecência, ele foi dormir no cemitério, e para ficar bem escondidinho, tinha um túmulo aberto e uma gaveta aberta. Então ele desceu, deitou no meio daquela gaveta, passou a noite. Amanheceu o dia, vai o coveiro lá para trabalhar, e quando o coveiro chega, ele vai levantando de dentro da cova, e o coveiro levou um susto tão grande, caiu dentro do buraco, e ele correu, fugiu, ficou sabendo pelos jornais, disse ele, que apareceu a notícia: coveiro morre acidentado, cai no buraco, né, da cova, e morre acidentado. Aí ele disse: eu matei um homem de susto.
isso num cemitério. Irmão, cemitério não é lugar agradável, é? A gente quando vai lá, ou sente tristeza pelos que partiram, ou vai lá para se despedir daqueles a quem nós queremos sepultar e que nos deixaram. A visão que Ezequiel estava tendo, a gente pode fazer uma pergunta: uma visão de horror ou uma visão de esperança? Muito obrigado, vocês. Uma visão de horror ou uma visão de esperança? Ezequiel foi um profeta jovem, chamado ainda na sua juventude, com 30 anos de idade. Ele era um dos exilados na Babilônia, quando então o rei Nabucodonosor leva o povo de Israel cativa para a nação da Babilônia. Isso acontece em 3 levas, em 3 grupos. O primeiro, mais ou menos, e aí dentro, analisando o nosso contexto histórico, em 604, 605 mais ou menos, quando Nabucodonosor cerca Jerusalém e leva algumas pessoas importantes da nação, alguns jovens inclusive preciosos, e que fosse do palácio, que fossem cultos, que fossem hábeis em algumas ciências. É nessa leva, junto com alguns desses jovens, que vão também os utensílios da casa do Senhor. Dentre estes, nós conhecemos alguns personagens que foram para lá. Daniel e seus 3 amigos foram mais ou menos nesse primeiro grupo para o exílio da Babilônia. O segundo cerco, o segundo momento, acontece mais ou menos 597 a.C., e nesse grupo é que provavelmente vá também o profeta Ezequiel. E depois o último grupo vai ser levado mais ou menos em 586, em 587, quando então Jerusalém é completamente levada cativa pela Babilônia. O povo cativo é exilado e ficam às margens do rio Quebar. Se você ler o Salmo, ele vai expressar exatamente essa tristeza, esse lamento do povo de Israel às margens do rio, exilado, como um povo sem pátria, como um povo sem esperança, como um povo sem propósito, sem perspectiva. Até porque a nação de Israel, nesse período que é invadida pela Babilônia, e eu quis trazer alguns desses dados para a gente se situar na modernidade também, porque quando eles são levados pela Babilônia, eles acreditavam que Jerusalém jamais seria destruída, porque lá estava o templo de Deus, e no templo de Deus o povo se reunia para adorar e oferecer sacrifício. Junto ao templo estavam os sacerdotes, e Ezequiel era filho de sacerdote, da elite do povo de Israel. Lá estavam os sacerdotes, lá estavam os profetas, lá estava o templo, lá estava o povo adorando, e se Deus estava presente, e o povo estava com Deus, jamais alguém destruiria aquele povo, aquela nação e aquele templo. Essa era a ideia e esse era o pensamento. Só que aquele povo estava adorando a Deus de lábios e de aparência. E Deus adverte o povo para que eles se arrependam, mas não se arrependem, e por causa do não arrependimento e da não confiança, como nós lemos no Salmo 121 em Deus, é que Deus os leva cativo, e toda a teologia, toda a crença, toda a fé que o povo tinha, é jogado um balde de água fria. O nosso Deus nos permitiu ser exilado. O nosso Deus nos permitiu ser levado por um povo que o Deus é pagão. E agora eles estavam sem esperança, sem ideia de como reconquistar e recomeçar a sua vida, a sua história,
e pensando que jamais retornariam à sua pátria, jamais retornariam à sua casa e ao seu lar. Ficam lá por um bom tempo. É nesse contexto e é nessa hora que Deus chama Ezequiel para profetizar aquele povo. Às margens do rio Quebar, então Ezequiel tem uma visão. Você pode abrir capítulo 2 de Ezequiel e capítulo 3. E o primeiro que a gente pode observar aqui, como lição para a nossa vida, é que os vales, ou vale de ossos secos, nada mais era do que a nação de Israel. Um povo sem esperança, um povo abatido na sua fé, um povo sem propósito de vida, um povo separado, triste, lamentando, murmurando e perdendo a sua plena confiança em Deus. Este era o povo de Israel e este era o vale de ossos secos. Quem estava lá junto com eles? Ezequiel. Também, a priori, considerado como um vale de ossos secos, mais do que seco, sequíssimos. Dá para imaginar, porque numa das levas, num dos grupos, foram levados cerca de 10.000 hebreus cativos para a Babilônia. Então lá tinham mais de 10.000 pessoas. Imagine um vale com 10.000 cadáveres estendidos no chão. Imagine uma guerra naquela época primitiva, em que os homens mortos eram abandonados para ser comido pelos corvos, para ser comido pelos chacais, e lá ficavam seus ossos, uma quantidade enorme. Então essa era a visão de Ezequiel, um vale de ossos secos, com mais de 10.000 cadáveres espalhados naquele chão. Então, nessa condição, o primeiro chamado de Deus é para Ezequiel. Abre lá e você vai entender. O que Deus fala para Ezequiel, na visão que ele tem com Deus, do seu chamado? Fique de pé, Ezequiel. Levante-se, Ezequiel, porque eu quero falar contigo. Então, se Ezequiel era um dos exilados, e se retrocedermos nessa visão de Ezequiel, então ele, antes de falar, aquele vale de ossos secos, aquele povo desesperançado, aquele povo sem fé, sem esperança e sem confiança em Deus, antes que ele pudesse ministrar aquele povo, ele precisaria receber vida também. E a fala de Deus para Ezequiel é: levante-se, Ezequiel, porque eu quero falar com você. A segunda expressão é dizendo que o Espírito de Deus entrou nele e o colocou de pé. E só depois que o Espírito de Deus entra em Ezequiel e o coloca de pé, e aqui a gente pode entender figuradamente as duas dimensões do colocar-se em pé. Primeiro, fisicamente, num sentido de atenção, de prontidão, estou pronto a ouvir o que Deus quer falar comigo. O segundo, levantar de pé na dimensão espiritual, de recuperado, restaurado, tendo vida espiritual. Aí Deus lhe apresenta um rolo que ele tem que comer. Esse rolo aí tipificando com todos os ais, com tudo aquilo que ele deveria falar à nação de Israel. Ele come esse rolo e diz que aos seus lábios era doce como o mel. Olha só que coisa interessante. Antes Deus levanta Ezequiel, dá vida espiritual a Ezequiel e lhe dá a palavra, para que esta palavra seja proferida àquele povo. Nessa condição, nós também jamais poderemos falar ao povo, à multidão que não tem esperança, aqueles que estão perdidos, sem vida espiritual. Jamais poderemos ministrar ao coração deles, se antes não estivermos prontos para ouvir o que Deus tem para falar conosco.
jamais poderemos falar a eles, se também não recebermos vida por meio do seu Espírito, e jamais poderemos ministrar a eles e falar a eles, se não comermos a sua palavra, e isso nos for agradável como mel. Só depois é possível Deus dar a Ezequiel, lá no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. E se você retrocede de novo, lá no capítulo 2, capítulo 3, ele diz a Ezequiel: vá e fale a um povo incrédulo, que vai te fazer cara feia, que não vai te ouvir, que vai te tratar mal, que não vai dar atenção a nada do que você falar, mas vá e fale a esse povo. Então, a missão de Ezequiel não era fácil. Falar para um povo sem esperança, falar para um povo incrédulo, se já desobedecia a Deus antes, agora então, considerando já que o Deus da Babilônia era muito mais poderoso do que o próprio Deus de Israel, porque subjugou o povo, então a ideia de que subjugou o Deus de Israel. Então agora Ezequiel tem a missão de falar a uma nação inteira, ao seu povo, dizendo que eles são um vale de ossos secos, um povo sem vida, e a expressão é sequíssimo. Sequíssimo não é só um osso que acabou de perder a pele, perder tudo, perdeu tudo mesmo, não tem mais nada, é aquele osso que se você pegar vira até pó, sequíssimo, sem possibilidade de vida. Se trouxermos isso para um contexto dos dias atuais, e Deus faz a pergunta a Ezequiel, dizendo: Ezequiel, é possível esses ossos voltarem a ter vida? Se Deus perguntasse para você e lhe apontasse uma pessoa, a pior pessoa que você considera nos dias de hoje. Algumas pessoas estão considerando o Xandão o pior de todos hoje, né? Outros estão pensando em outras pessoas como o pior de todos. Você poderia pensar no pior bandido, que matou, que roubou, que tirou de pessoas necessitadas, e Deus te apontar e olhar e dizer assim: tem jeito para essa pessoa? Tem solução para essa pessoa? Se você passar na rua, ver alguém caído no chão, mendigo, estendido, dependente completamente, e você olhar para aquela pessoa e Deus perguntar: tem jeito para essa pessoa? O que você vai responder? Ezequiel responde sabiamente, porque ele sabe que isso não dependeria dele, e nem dependeria da própria pessoa que estava naquela condição. Ele disse: tu sabes, Senhor. E aí a gente se volta para o texto de novo, porque o protagonista de tudo é Deus. É Deus quem levanta Ezequiel, é Deus quem dá o espírito a Ezequiel, é Deus quem dá o rolo para Ezequiel comer e saborear, é Deus quem dá a visão a Ezequiel, e é Deus quem transporta Ezequiel para dentro do vale de ossos secos, e é Deus quem diz a Ezequiel: profetize sobre esses ossos, e é Deus que dá vida de novo àqueles ossos secos. Qual que era o papel de Ezequiel? Só obedecer, só obedecer. Todo protagonismo na história, e todo protagonismo na ação redentora do homem é de Deus, não é do homem. Todo mérito é de Deus, não é nosso, é de Deus. O que nós temos que fazer? Confiar no Senhor, e depender
do Senhor. E aí então Deus ordena a Ezequiel: Ezequiel, ande pelo vale de ossos secos, circule, veja quanta gente morta, perecível. Se a gente fosse contextualizar, e já contextualizando isso à luz do Novo Testamento, é a mesma expressão de Jesus na mulher samaritana, ou em Samaria, no seu encontro com a mulher samaritana, e dizendo aos seus discípulos: vejam, os campos estão brancos para a ceifa, envie obreiros para a sua colheita. Aqui Deus faz Ezequiel circular por todo o vale de ossos secos, e veja, é muita gente. Vamos dar uma volta, feche os seus olhos, imagine quantas pessoas estão perambulando depois das 9, 10, 11 horas da noite nos nossos bairros, catando comida do lixo, dormindo nas galerias. Quantos nas madrugadas estão entrando nas casas para roubar e para furtar? Quantos estão nas noites, nos botecos, nas baladas da vida, perdendo o seu tempo, desgastando as suas forças, a sua adolescência, a sua juventude? Quantos estão de carretas, de caminhões, de carros, transportando substâncias, traficando? Quantas? Nos grandes centros, nas grandes cidades, quantas crianças sendo usadas pelo narcotráfico, com armas no bolso, no cós, usadas pelas milícias e outras coisas mais. Temos muita gente, é muita gente. Fora isso, vamos olhar para as nossas universidades, para as nossas escolas, quantas crianças, quantos jovens que estão lá perdendo a sua confiança em Deus, perdendo a sua fé, se perdendo no conhecimento, na ciência, tentando negar a existência de Deus e por causa disso perdendo a sua fé. Quantos que estão afastados de Deus, que já frequentaram bancos de igreja, que já se dedicaram a servir ao Senhor, e estão distantes, longe dos caminhos do Senhor. Quanta gente! Como é que nós podemos olhar, se Deus está nos fazendo e nos transportando para ter a mesma visão que é de Ezequiel, vale de ossos secos, pessoas sem vida, sem identidade, pessoas sem esperança. Algumas delas, e se declaram para nós quando as encontramos e conversamos com ela: faço esperando que eu tenha de fato uma overdose e morra, ou que alguém me encontre e me esfaqueie e me mate, ou que eu leve um tiro e eu perca a vida. Muitos estão assim porque já não tem nenhuma esperança de viver, nenhuma alegria na vida. Nos nossos dias, os nossos jovens e adolescentes e os nossos juniores estão tirando as suas vidas já com 5, 6, precoce, não é? 12, 15, 20, 25 anos, tirando suas vidas porque não tem nenhuma esperança, não vê saída para seus problemas, para as suas dores, para os seus sentimentos, para as suas angústias. Quantos estão desistindo de viver, sem esperança? Talvez a semelhança do povo hebreu que estava às margens do rio Quebar, e dizendo: o que será de nós agora?
vale de ossos secos. E o que Deus diz a tantos Ezequiel presentes: levante-se, e o Espírito que está em você, coma, alimente-se da palavra, e vá e profetize sobre estes ossos secos. Fale a estes ossos secos, para que eles tenham vida, e num processo, Deus vai trazer vida a estas pessoas. E aí é o processo da vida. A forma como Deus recria, digamos, aqueles ossos e dá vida de novo, nos faz ver o princípio da criação, de como Deus cria e sustenta todas as coisas. Mas ali é parte por parte. Você não dá vida a um corpo sem que os ossos estejam todos articulados e juntados. O Jazzy já não pode mais jogar bola porque o joelho está desconjuntado. Se for correr, desloca o joelho, fica manco. Na mesma condição estou eu. Estou falando do Jazzy porque eu me colocar. Para a gente ter equilíbrio, nós precisamos que as nossas juntas estejam todas no lugar. Quantos que já não conseguem mais nem varrer a casa, porque tem uma hérnia, tem algum problema na sua coluna, na sua estrutura vertebral? Então nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de estrutura, nós precisamos nos firmar nos nossos artelhos, nos nossos pés, precisamos dessa estrutura física para locomoção, para trabalho, para tudo o que a gente for fazer. No processo de Deus restaurar uma vida, Deus precisa reestruturar aquela pessoa, Deus precisa dar equilíbrio a ela, precisa que ela se erga, e a mesma expressão que foi dada a Ezequiel no capítulo 2, levante-se. Ninguém pode ficar em pé, de prontidão, se não tiver todo o equilíbrio, toda a estrutura, fisiologicamente falando, aí dos ossos corretas. Senão vai ter que usar uma prótese, vai ter que fazer uma coisa ou outra, mas vai ter dificuldade. Nós precisamos que Deus nos coloque em prontidão, reestruture, restaure as nossas estruturas emocionais, psíquicas, físicas, todas elas. A gente precisa desse equilíbrio, não podemos perder, e Deus traz isso de volta àqueles ossos. A primeira coisa é um barulho no acampamento. Já imaginou? Eu fico pensando que se Ezequiel estivesse de olho fechado tendo a visão, ele já queria abrir logo, para não ver. Que visão esquisita, vi aquele monte de esqueleto, osso com osso, e se juntando os ossos, e levantando os que visão, meio complicado. Já pensou? Já, se você numa visão dessa, o que você ia fazer? Se fosse um sonho, eu ia querer acordar, se tivesse de olho aberto ou fechado, eu ia querer abrir, se tivesse aberto, eu ia querer fechar, eu ia querer fugir dessa visão. Mas a visão que Deus deu a Ezequiel é que Deus estava restaurando, e para Deus trazer aquele povo de volta para a sua pátria, para a sua terra, eles precisariam reestruturar-se, reestruturar a sua fé, reestruturar a sua crença, refazer a sua forma de pensar. Se eles estavam pensando que a bênção estava no templo, se eles estavam pensando que a bênção estava nos sacerdotes, se eles estavam pensando que a bênção estava nos sacrifícios, eles precisariam refazer isso tudo. Se eles achavam que Deus estava preso a uma dimensão em algum lugar, eles precisavam refazer isso. Deus estaria com eles em todos os lugares. Deus estaria presente com eles lá na Babilônia.
A palavra do Senhor estava implantada, e o que Ezequiel inclusive vai dizer, que eles deveriam ter um novo coração, tirar o coração de pedra e substituir por um coração de carne, sentir de forma diferente, perceber de forma diferente, ver as coisas de forma diferente. Então, essa mudança de entendimento, de percepção, isso era o processo de reestruturação que Deus precisava fazer com aquele povo, e é o mesmo que Deus precisa fazer conosco. Se nós queremos ser renascidos, revividos, restabelecidos por Deus, restaurados por Deus, a gente tem que voltar às nossas estruturas, ao equilíbrio perfeito das coisas. Depois, só depois disso vem os tendões. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo as forças musculares, não vai? E aí é preciso voltar para a academia. Tem alguém assim que tem que voltar para a academia, ou só eu? Né, Lúcio? Voltar para a academia, né, Lúcio? Tem mais alguém precisando voltar para a academia aí? Eita, pega ele, Jeová. Cadê o Miguel? Pega eu, Jeová. Os tendões, os nervos, é eles que vão fazer essa estrutura terem conexão, ligamentos, vão unir uma coisa na outra. Isso diz respeito à nossa vida, à nação de Israel, e como símbolo da igreja de Cristo Jesus, isso também para a igreja. A liga, nós precisamos dos tendões, as coisas que nos unem. Não é só um pedaço de perna para cá, outro pedaço de perna para lá, a gente precisa de unidade, precisa estar juntos. Essa ligação é feita através dos nervos, dos tendões, só depois vem músculo, vem carne, e só depois de ter carne, de ter estrutura, e a gente vai perdendo as carnes tudo depois de um tempo, né, Samuel? Por isso que o Samuel anda todo dia, corre todo dia, né? E está na academia também, né, Samuel? Ah não, quando ele fica quieto assim é porque não está. Então, para ter músculo forte, para ter estrutura, só depois vem o maior órgão do corpo humano, que é a pele, o aparente. Deus começa a nos mudar por dentro. Deus não começa a nos mudar por fora. Deus não restaura por fora para depois restaurar por dentro. Ele começa por dentro. Se for só por fora, nós vamos viver de aparência. Ele precisa mudar pelas estruturas, por dentro, por tudo que é preciso, por tudo que vai nos firmar. Só depois é que ele dá forma, aparência bonita. Você, como servo do Senhor, no seu processo de cura, de libertação, de restauração, Deus tem que começar de dentro para fora. Você tem que se permitir ser examinado, ser consultado, ser visto, ser transformado de dentro para fora, nas estruturas, na forma de crença, na forma de pensar, na forma de perceber. Tudo isso tem que ser mudado. Só depois as outras coisas vão aparecer. Senão vai ficar tudo como hipocrisia, vai ficar tudo como físico, aparente, material, nada espiritual. Depois de tudo restabelecido, ainda não era suficiente. Eles precisavam do Espírito. Aí o Espírito Deus vai soprar sobre eles. Depois que juntaram os ossos, depois que juntaram os tendões, depois que criou músculo, depois que pôs pele, depois que estava tudo perfeito, Deus sopra sobre eles o Espírito. E aí Deus vê um grande exército. Ezequiel vê um grande exército. Sem o Espírito de Deus nós somos um ajuntamento de pessoas, mas nem sempre somos o exército de Deus. Mas cheios do Espírito, com a presença do Espírito, aí nós podemos marchar como o exército de Deus. Numeroso exército de Deus, poderoso exército de Deus. Eles nem imaginavam quantos eram,
até que receberam vida, até que se uniram, até que receberam o Espírito de Deus. Só depois de 70 anos Deus traz de volta o povo do exílio da Babilônia, para restaurar o povo e a nação de Israel, reconstruir o culto, reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém. Deus nos faz passar pelo processo. A gente não sai do vale de uma hora para outra, passamos pelo processo. Então talvez você esteja com pressa, só está o meu ossinho juntado, ainda não tem músculo, ainda não tem isso, ainda não tem pele. Siga o processo de Deus na sua vida. E também, se Deus tem te permitido passar por alguma coisa, entenda que Deus tem o seu tempo. Ele é o protagonista da sua vida, Ele é o protagonista da sua história, Ele é o protagonista da nossa história. Na hora certa, Deus vai usar os persas, Deus vai usar uma outra nação, para conquistar a Babilônia, e trazer de volta o povo de Israel, e restaurar aquele povo, e restaurar aquela nação. Nós falamos de dois povos que estão em conflito nos dias de hoje. A Babilônia é hoje representada em parte pelo Iraque, não é tudo, porque o Império Babilônico era muito grande. Eles chegaram a dominar boa parte, até parte do Egito. Depois o Império Persa, que vem dominando tudo também, todas as coisas, inclusive ainda o reino de Judá fica submetido aos persas durante muito tempo. Até o contexto do Novo Testamento eles estão presentes. Então Deus tem o controle da história. Deus sabe como fazer todas as coisas, tanto na minha vida, quanto na vida dos povos e das nações. Nunca perca a confiança em Deus. Agora o que a gente precisa fazer? Profetizar, obedecer. Você já tem o Espírito de Deus, você já tem a palavra de Deus. Profetize sobre o vale de ossos secos. Quantos estão na sua frente? Quantos estão à sua volta, que representam este vale de ossos secos e precisam ganhar vida? Confie que Deus é capaz de mudar, confie que Deus é capaz de restaurar, confie que Deus é capaz de libertar, confie que Deus é capaz de dar vida àqueles que estão mortos, sejam eles membros da sua casa, membros da sua família, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, ou aqueles que nem você conhece. Deus é capaz de fazer isso, amém? Veja que testemunho interessante, se a gente pode usar isto como ilustração para o final da mensagem. O que Adriano falou naquele dia aqui, entre os povos que ele está, e eu não preciso dizer o nome. Deus tem se revelado a pessoas, e se apresentado como Salvador. Deus é o agente da história, e se Deus tiver que fazer, sem a nossa presença, Ele vai fazer, mas é importante que Ele queira nos usar, como Ele levantou Ezequiel, como usou Ezequiel, Ele também quer nos usar. Se você não está vendo, Ele precisa te levar e abrir os seus olhos para que você veja o vale de ossos secos, sobre o qual nós temos que profetizar. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai do céu, nós estamos diante de uma palavra do Senhor. Não é diferente a nossa visão de Ezequiel nos dias de hoje. Quantas pessoas, ó Deus, e à luz da Tua palavra nós podemos dizer, estão mortas, sem vida espiritual, sem vida de relacionamento com o Senhor, e precisam ganhar vida, precisam, ó Deus, ser regenerados, precisam ser curados, restaurados,
libertos, precisam ser integrados ao grande exército do Senhor. Ó Deus, e nós temos tantos profetas aqui presentes. Nós somos os profetas levantados pelo Senhor, postos de pé pelo Senhor, em prontidão, e que tem o teu Espírito, e que tem a palavra nos lábios. Ó Deus, agora nos faça profetizar sobre esse vale de ossos secos, e que o poder de vida do Senhor, ó Deus, traga vida a estes vales, traga vida, ó Deus, a estes corpos, e restaure, ó Deus, e traga salvação, e eles se somem ao grande exército de Deus, seja a igreja do Batista Jardim Tarumã, seja em outros lugares, onde quer que seja, Pai, que eles sejam somados ao grande povo, ao grande exército do Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém, amém, Deus, amém, amém, amados? Você não é mais vale de ossos secos, você agora é Ezequiel. Então diga aí para o seu irmão, você não é mais vale de osso seco, você, Ezequiel, levante-se, pode dizer, levante-se, e aí pode levantar mesmo, pode levantar, levante-se, isso, e Deus diz a vocês, e me é dado o Espírito de Deus, é concedido, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que? Ser-me-eis testemunhas, em outras palavras, profetize sobre o vale de ossos secos, profetize sobre aqueles que vocês acham que não tem mais saída, que não tem mais jeito, porque tem. Deus é o dono da vida, e Ele vai soprar também do seu Espírito sobre estes, para que vivam. Vamos celebrar ao nosso Deus, lembrando que Ele é o Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus da recriação. Vamos cantar primeiro, depois a gente ora. O João estava em Nárnia? Passou pela parede ou estava no jardim? Aleluia, as palmas para o Senhor Jesus.
aquele que te amou primeiro. Sim, eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Aleluia. O Senhor diz aos cansados e sobrecarregados, Ele diz: eu aliviarei. Aleluia. Vamos cantar juntos. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Mais uma vez. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Vamos! Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu sou entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Amém. Amém. Nós vamos orar com a bênção e depois a gente canta de novo o refrão. Que aí vocês podem encerrar bonitinho, sem eu estragar. Tá bom? Então levante a sua mão enquanto nós oramos com a bênção. Pai, graças nós te damos por esta noite. Que agora o amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja com toda a sua igreja, agora e sempre. Amém. Jesus. Amém.